Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais em que esse áudio está sendo vinculado nesse momento. Eu quero agradecer pela sua amizade, o seu carinho, sua parceria e desejar que onde você estiver, essa mensagem possa ser desafiadora para a tua vida e que o dia que o Senhor está te dando seja um dia para manifestação da sua graça, sua glória, e que o seu sobrenatural, extraordinário vindo dele, seja marcante para a sua vida e para as decisões que você e eu precisamos tomar hoje. Hoje nós vamos falar desse homem, o mais conhecido como representante do cristianismo, além de ser de fundamental importância para a história da igreja. Saulo, seu nome aramaico na comunidade judaica em Jerusalém, e Paulo, a forma romana de seu nome, ecoou nos livros de teologia e também de filosofia. Ele também é o homem que mais escreveu sobre doutrina no Novo Testamento. 13 cartas são de sua autoria. Paulo foi o primeiro teólogo da igreja e foi chamado por alguns de seu segundo fundador. Era natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e era cidadão romano, título que herdou de seu pai ou de algum parente que prestou serviços ao império e, como recompensa, ganhou a cidadania. O texto bíblico para nossa meditação hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 15, que diz: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sua educação preliminar foi doméstica, tendo o pai como tutor. Em Filipenses 3:5, Paulo nos mostra credenciais de quem mantém em dia sua ligação com a família: circuncidado no 8º dia, israelita da tribo de Benjamim, hebreu nascido de hebreus. Com aproximadamente 6 anos, Paulo foi à escola da sinagoga para ser educado na Torá e no hebraico. De acordo com Atos 22:3, foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Este era um rabino moderado. Embora Paulo não o mencione em suas cartas, seu estilo reflete o método rabínico de pensar. Alguns acreditam que Atos 26:10 tem implícito que Paulo foi membro do Sinédrio fariseu, foi perseguidor fanático da igreja antes da sua conversão. E foi a caminho de praticar mais um de seus atos perseguidores que Paulo encontrou Jesus de forma singular e definitiva. Nós vamos ter toda essa narrativa no capítulo 9, eu sugiro que você possa ler, onde você estiver, depois de ouvir esse áudio, você possa ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 18, quando nós vamos ter esse tremendo encontro de Jesus com Paulo. Quase no fim da sua viagem de 240 quilômetros, ele viu e ouviu o Senhor Jesus ressurreto. Posteriormente, esse fato foi muito importante para conferir autoridade apostólica a Paulo. A pergunta feita ao perseguidor lhe mostrou quanto o Senhor prezava, amava e era unido com a sua igreja. Estamos falando de Jesus. Ele não perguntou por que Paulo perseguia a igreja, mas sim porque Paulo o perseguia. Saulo não sabia quem estava falando com ele, então ouviu o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue, como está no capítulo 9, no versículo 5. Após a resposta, um novo convertido foi instruído quanto ao que fazer. Todos à sua volta ouviam a voz, mas não viram ninguém. Além disso, ouviram o som, mas não compreenderam o que a voz havia dito. Levantando-se do chão, Paulo estava cego.
Ele deveria seguir viagem, levado por outros para a cidade, onde aguardaria a pessoa que lhe diria o que lhe convinha fazer, como realmente vai acontecer. No versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui. Senhor, respondeu ele. O Senhor então lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamando Ananias e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias então disse: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Foi quando Deus falou para Ananias: este para mim é instrumento, quer dizer, um vaso escolhido, separado, para levar o meu nome aos gentios e aos seus reis. E eu mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do meu evangelho, o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Agora de perseguidor passou a apóstolo. Daquele que odiava a causa de Cristo se tornou um dos mais apaixonados discípulos de Jesus. É desse Paulo que nós queremos falar. Hoje queremos meditar sobre o milagre que aconteceu da parte de Deus na sua vida, nos seus pensamentos, na sua filosofia, também no seu desejo de se vingar, de arrastar, de prender, de maltratar todos aqueles que professassem que Jesus era e é o Senhor. Deus então muda a história de Paulo e traz então uma nova perspectiva, uma nova dinâmica, e esse homem se entrega apaixonadamente ao Evangelho e o alcance desse Evangelho para todos os gentios, para todas as nações, levando essa mensagem até os confins da terra. Calvino fala que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado em ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. O próprio Paulo reconhece isso em seus escritos. Basta observar a linguagem que usa para descrever a sua conversão. Em Gálatas 1, de 15 a 16, ele diz: achou por bem a Deus revelar seu Filho em mim. Em 1 Coríntios 15, 10, ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você poderá encontrar um exemplar de versículo como esse em quase todas as cartas de Paulo. Essa consciência impulsionava Paulo sempre na dependência daquele que o salvara e o chamara ao ministério e que deve nos impulsionar também na mesma direção. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio desse dia. Eu teria que ter muitos dias para falar de Paulo, primeiro porque sou completamente apaixonada pela biografia dele, pela sua ousadia, coragem, dedicação, comprometimento, mas eu quero concluir com esse versículo que para mim, esse versículo fala tudo. Quando ele vai dizer em 2 Timóteo 4, 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo conclui assim a sua caminhada, que ele já está preso, já próximo à morte. Ele diz que combateu um grande combate, chama de bom, terminou a corrida e ele guardou a fé. E eu penso que todos nós podemos terminar a nossa corrida da mesma maneira, guardando a fé, entendendo que foi um bom combate, entendendo o valor de guardar a fé para uma caminhada completa com Deus. Que Deus nos ajude a ter uma biografia tão linda quanto a de Paulo. Que Deus nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão e o milagre de hoje. Amém.